Queridos, mensagem do professor Vicente. Mateus, capítulo 24, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Hoje, quarta-feira, Jesus e a origem e história da Bíblia. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça comentário, faça perguntas. Dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. A palavra de Deus precisa ir mais longe. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Você vai receber as mensagens diretas. E ore por nós, para que Deus continue nos abençoando e dirigindo esse trabalho em nossa vida. Bem querido, bem querida, o tema de hoje é um tema que tem relação direta com a história. E é preciso entender também como Jesus lidava com a Bíblia em termos históricos. Já percebemos como ele lidava com a Bíblia em termos doutrinários. A Bíblia, essencialmente para Jesus, é a palavra de Deus. Agora, nesse estudo de hoje, vamos perceber como Jesus tratava a Bíblia no aspecto histórico. Sabemos que Deus trabalhou com a humanidade para produzir a Bíblia ao longo do processo histórico. E a Bíblia foi produzida aí num período grande, já estudamos sobre isso, 1500 anos, e homens falaram pelo Espírito Santo. Entretanto, precisamos ver a Bíblia também como um material histórico. Precisamos ver a Bíblia como um documento. E, na realidade, quando se busca validar um documento histórico, para que esse documento seja considerado um documento histórico, ele precisa trazer evidências de um tempo anterior. Ele precisa trazer evidências de que aquilo aconteceu, evidências de lugar, evidências de personagens que são citados em outros lugares, evidências de documentos que são encontrados, são validados. E é importante entender que a Bíblia é um documento histórico. E Jesus considerava a Bíblia um documento histórico. Ele citava a Bíblia também como um processo histórico, como coisas que haviam acontecido. Eu quero fazer algumas rápidas citações. Primeiro, lá em Mateus 12:3, Jesus fala de Davi. E ele diz, olha, você não lembra que Davi, quando ele teve fome, ele usou dos pães que não era lícito? Então, assim, para Jesus, Davi existiu. Davi era um personagem histórico. Em Marcos, capítulo 10, verso 6, Jesus fala da Gênese, da criação. Quando Deus criou no princípio, veja que coisa interessante. Jesus defendia a criação como algo verdadeiro, algo histórico. Por que isso é importante? É importante porque algumas pessoas aceitam Jesus. Algumas pessoas até aceitam Jesus historicamente e rejeitam o Gênesis. Acham que o Gênesis é, na realidade, uma ficção. Outros acham que é uma alegoria, uma parábola. Mas Jesus está validando aqui, justamente na citação de Marcos 10, 6-8, dizendo que a Gênese, de fato, era um processo histórico. Aconteceu a Gênese, no princípio, quando Deus criou. Então, Jesus acreditava assim. Então, se você acredita em Jesus, você também precisa acreditar na Gênese. Ele cita o profeta Elias, também, em Lucas 4:25, como um personagem que existiu, histórico. Ele cita os profetas, ele cita de Abel, interessante, no Gênesis, até Zacarias, um dos últimos profetas, Lucas 11:15. E o texto de hoje, ele cita os antediluvianos e cita Noé. Então, para Jesus, o dilúvio aconteceu. Para Jesus,
Noé era um personagem histórico. Então, isso são evidências de que Jesus tratava o Antigo Testamento como uma realidade e não como uma ficção. Jesus tratava a criação, o dilúvio, todos esses assuntos como uma realidade. Talvez você aceite Jesus e questione essas coisas. Então chegou a hora de você rever seus conceitos. Jesus via a Bíblia como um material histórico, como um material que pode ser validado pela história ao longo de um processo. Bem querido, bem querida, se você também deseja aceitar a Bíblia como um documento histórico, ore comigo. Eterno Deus, obrigado por todas as coisas. Ajuda-me a perceber que a Bíblia é um documento histórico e que existe ali uma narrativa importante dos eventos do passado. E também é um documento profético que nos ajuda a ver o futuro. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.